Oi, gurias! Oi! Daí? Você tá sem microfone, amiga. Oi, gurias, tudo bem? Essa altura do ano já é coordenação motora, ó, já foi pro beleléu faz tempo já. E faz tanto tempo que a gente não consegue se organizar que já a gente nem já sabe mais Já apertar nem os sei mais botões como é aqui. que aperta o botão aqui, né? Verdade, né, gente? Quanto tempo, gurias? Ah, finalmente! Pois é. Estamos Verdade, aqui, então, verdade. novamente, com o Digam, gurias, né? E hoje, para falar de uma decisão recente da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou um laboratório farmacêutico por algo chamado de concorrência parasitária. Sobre o que versou esses autos. Então, esses autos, uma ação foi proposta por um laboratório, reclamando que este outro laboratório estava utilizando sinais distintivos, cores e até o formato do medicamento, que era um medicamento muito conhecido no mercado para disfunção erétil, né? E a condenação, então, ela veio no sentido de reconhecer, sim, que esse laboratório estava utilizando esses sinais distintivos indevidamente. Houve a condenação por danos morais em 5 milhões de reais, né? Além, obviamente, de se determinar que o laboratório deixasse de usar a cor azul para o comprimido e o formato de diamante também alusivo ao comprimido mais conhecido. Vamos lá. Então, essa condenação chamou atenção justamente por reconhecer algo que não é tão difundido, que é a tal da concorrência parasitária. Então, professora Karen, eu queria ouvir de você, o que é essa tal dessa concorrência parasitária e quais são os impactos disso para o consumidor, professora Andresa? Então, professora Fernanda, esse tema realmente é super apaixonante, super novo, e tão novo ainda, que nem a doutrina e nem a jurisprudência ainda sabem exatamente a definição dos limites e da conceituação do que seria uma concorrência parasitária. Mas já dá para perceber que concorrência parasitária tem muito a ver com a ideia de uma concorrência ilícita, sobretudo uma concorrência desleal ilícita, né? Então, a gente tem lá, né, no artigo 170 da Constituição Federal, que fala sobre os princípios da ordem econômica, que determinam que todos podem, né, ter uma concorrência, a livre concorrência, no nosso ordenamento é permitido, mas desde que utilize-se dos meios adequados, né? Meios ilícitos, nós teremos aí uma concorrência ilícita. E a concorrência desleal, a gente primeiro tem que entender que a concorrência desleal está lá na lei de propriedade industrial, então ela é protegida sob a égide maior da lei de propriedade industrial, e significa concorrência desleal, falando primeiro da concorrência desleal, toda conduta capaz de causar um dano ao concorrente, justamente de uma forma, de um agir ilegitimado, de um agir de forma injustificada, por meios inidôneos, que venham a última síntese, prejudicar o consumidor, né? Então, essa concorrência desleal, e aí tá, acho que o grande segredo da gente entender o que é a concorrência parasitária, por consequência, a concorrência desleal, ela sempre é feita entre particulares, mas sobretudo que estão brigando por uma fatia de clientela do mesmo ramo. Então, necessariamente a concorrência desleal, da qual a concorrência parasitária é uma das formas, uma das possibilidades, ela deriva da concorrência desleal. Então, temos aí condutas com meios ilícitos, utilizando-se, então, justamente para causar confusão, né, no consumidor, desviando essa clientela por meios ilícitos, aí que pode ser, né, definido pela lei de propriedade industrial, que inclusive é crime de concorrência desleal.
E aí, uma dessas possibilidades é a tal da concorrência parasitária. A concorrência parasitária acontece quando um desses concorrentes parasita mesmo, a expressão é muito boa, ele vai se utilizar, chupinhar, não sei se existe esse termo juridiquês, mas ele vai se utilizar de signos distintivos de outro concorrente, então seja ele marca, né? Seja a forma da embalagem, seja a forma de divulgação, seja o marketing, né? A exploração do uso do produto. Então, tem muito a ver com o que se falou do acórdão ali, né? E aí, então, essa utilização parasitária, você ocupa, né? Você pega carona na marca alheia, na propriedade industrial alheia, no bom nome alheio, para se vangloriar. Então, aí, então, você faz essa quebra, vai diluir a marca de um terceiro, né? Frente ao consumidor, causando uma grande confusão. E aí a própria Andresa vai poder falar isso. E onde que está a confusão que eu queria colocar também é que concorrência desleal, como eu falei, é do mesmo setor. Então, farmacêutica, indústria farmacêutica com indústria farmacêutica, como é o caso. Mas agora, mais modernamente, a gente tem pensado também nessa concorrência parasitária entre empresas não do mesmo segmento. E aí, então, é a confusão terminológica, porque muita gente fala concorrência parasitária também nessa hipótese de não concorrentes do mesmo ramo, mas a melhor doutrina começa a entender que isso seria um comportamento parasitário. Vamos deixar a expressão concorrência parasitária só para os agentes do mesmo ramo, né? Então, restaurante com restaurante, indústria farmacêutica com indústria farmacêutica, e comportamento parasitário seria pegar carona com a marca, apropriar-se do esforço, né, do patrimônio material alheio para a utilização própria, para alavancar a sua empresa. Então, vou dar um exemplo de comportamento parasitário de empresas não concorrentes. Então, isso acontece muito na questão do marketing digital, né? Então, agora tem muito dessas plataformas virtuais que se propõem a fazer, por exemplo, né, comentários sobre questões da OAB, como sobre comentários de concursos. E aí, muitas vezes, essas próprias plataformas começam de forma ilegítima e ilegal divulgar para alunos de outras faculdades que teriam material de tal faculdade resolvido. E você veja, isso é uma questão que eu estou enfrentando no Poder Judiciário, inclusive, né? Então, eu tenho aí um site, né, que está se utilizando de uma determinada faculdade, né, e do material dessa faculdade, desenvolvido por profissionais dessa faculdade, e aí, então, faz com que essas pessoas que acessem o site façam aquela assinatura premium para que tenham acesso a provas resolvidas, questões resolvidas, né? Justamente alimentando-se desse bom nome alheio. Então, a gente pode utilizar, não exatamente como concorrência parasitária nesse ramo, mas um comportamento parasitário. Seria o mais adequado falar. Então, em resumo, nossa pergunta aí a concorrência parasitária seria se aproveitar do bom nome alheio, do esforço alheio, da marca alheia, do produto, da embalagem, de que foi desenvolvido por outro e pegar carona, né, para alavancar a sua própria como um verdadeiro parasita. Daí a propriedade muito do nome, né? É isso. Professora Andresa, e daí? Como é que fica o consumidor no meio de tudo isso aí?
Esses dias eu estava dando uma aula de direito do consumidor, daí uma aluna falou assim, muito espontaneamente, né? Não adianta, né, professora, o consumidor só se lasca, né? Na verdade, o que que acontece, né? Isso é uma forma de publicidade enganosa, né? Você induz o consumidor a acreditar que existe uma qualidade, porque o consumidor às vezes, e olha, gente, eu já cometi esse erro, tá? De bater o olho ali, de ver a caixa do medicamento, não era esse do acórdão, né? Que fique muito bem esclarecido, né? Mas às vezes a gente se confunde. Você vê a embalagem parecida, tá? Mas às vezes você leva uma coisa que não era exatamente aquilo que você esperava, né? Então a gente tem aí o problema da publicidade enganosa, né? O problema de que o consumidor ele tem uma violação à sua expectativa, então ele acredita estar adquirindo um produto que não é de fato o produto que ele queria, ele acredita adquirir um produto e está adquirindo outro, né? Que não é aquele que de fato ele queria. Então a gente tem um problema grave de violação à boa-fé, à transparência, ao dever de informação. Eu acredito que nesses casos, até por uma questão de respeito ao consumidor, deveria ficar muito é lógico que a empresa que se utiliza dessa prática não vai fazer isso, mas eu acho que por uma questão de boa-fé e transparência, seria importante que constasse na embalagem, olha, né, não somos o produto tal, ou enfim, não sei, né, mas que essa informação ficasse mais evidente para o consumidor, né, porque não raras são as situações em que, e a gente sabe, né, a Fernanda é melhor do que eu, pelo amor de Deus, né, mas que estuda um pouco dessa questão da indústria farmacêutica, a gente sabe que varia muito a qualidade do medicamento a depender do fabricante, por conta do sal, da mistura que coloca e tal. Então, às vezes, você adquire um medicamento que não é tão potente quanto aquele que é o original, que você acreditava que estava adquirindo, né? Então, inclusive, isso pode ter consequências, às vezes, na saúde do consumidor, né? Você pode até ter um problema de qualidade, de segurança, vai que, eventualmente, tem naquele componente, tem naquele medicamento um componente ao qual o consumidor é alérgico, e ele compra o outro naturalmente e nunca desenvolveu alergia nenhuma. Então, existem vários desdobramentos aí em relação ao direito do consumidor, né? De fato, é uma prática abusivíssima, né? Que traz publicidade enganosa, fere boa-fé, pode, inclusive, colocar a saúde do consumidor em risco, a depender da circunstância e do tipo de medicamento, né? A gente sabe que o corpo humano ele reage às substâncias de maneira diferente, né? Eu, por exemplo, eu tomo um remédio de uso contínuo lá para o labirinto, eu tenho que tomar aquele, porque se eu tomar um de uma outra marca que tenha a mesma substância, ele me dá efeitos colaterais terríveis. Então, tudo isso tem que ser ponderado e levado em consideração, né? Então, eu acho que isso, inclusive, é uma conduta gravíssima, né? De expor o consumidor a uma situação de perigo, além da publicidade abusiva, enganosa, e quem sabe até abusiva, né? Sei lá. Até para pensar numa abusividade aí, por conta da gravidade da Sim, conduta, né? porque dependendo da situação, ele está tirando É, fruto da vulnerabilidade do consumidor, no caso do exato, medicamento. exato, exatamente. Especialmente no caso do medicamento do acórdão aí, né? Tá tirando vantagem da vulnerabilidade do consumidor. Mas eu acredito que é uma questão bastante preocupante, né? Bastante preocupante. E até se acontecesse em outros segmentos, né, em que a gente não tivesse a questão da saúde e da vida em risco, talvez isso até fosse mais fácil de lidar. Mas eu vejo que, por exemplo, indústria farmacêutica, aconteceu uma coisa como essa, gente, nossa, pelo amor de Deus, isso daí é um absurdo, né? Agora, Completamente absurdo. né? Se são substâncias que para entrar no mercado precisam de autorização. Bom, mas daí, Fernanda, não é para mim que você tem, né? Para quem é que tem que fazer essa pergunta? Né? Para os universitários. Será Né? que eventualmente, vou deixar no ar, não vou dar resposta, enfim, mas será que eventualmente também não poderíamos falar numa eventual responsabilização da agência reguladora do setor que permitiu o ingresso do medicamento no mercado com copiando as características de outros, sem se enquadrar naquelas questões dos genéricos, etc., que não é o caso aqui, né?
Não sei, eu acho que está na hora também da gente começar a pensar a desenvolver ações visando responsabilização também, quando há falha nas competências básicas dessas agências. E do Estado, né? Até porque, né, Fernanda, isso você é melhor do que eu para poder dizer, mas até onde eu saiba, a agência reguladora, no caso, ela muitas vezes se baseia no parecer para aprovar. O parecer em que ela se baseia, né, para aprovar o medicamento é o parecer da própria empresa, né? Eu não sei até que ponto a agência reguladora faz de fato ali uma pesquisa mais a fundo para saber, né, das diferenças, enfim. Então, não sei, posso estar errada. Então, aí nesse caso, né, fica mais grave a conduta da agência reguladora mesmo. E complementando aí a questão da penalização, né, da concorrência parasitária, além de ser, né, crime de concorrência desleal, se do mesmo ramo, a detenção de até 1 ano, de 3 meses a 1 ano, ou multa, não é tão, né, relevante assim, de maneira impositiva, né, de alguma sanção, como o brinco é troco de pinga, né, não representaria, mas a gente tem visto aí que a parte indenizatória tem vindo com bastante força, inclusive na parte dos danos materiais, sobretudo pela diluição da marca, que esse é o termo que se usa, pela perda da força da marca de ser aquela forma distintiva, né? Justamente para trazer essa confusão ao consumidor. Então, a indenização e danos morais também, né? Danos morais o próprio empresário, e ali, mesmo que seja pessoa jurídica, tem sido dado de uma forma aí bem pontual, mas enfim, é significante aí a reprimenda para que não se tenha mais esse tipo de comportamento. E eu não sei se vocês sabem, né, gente, mas eu agora vou virar penalista também, né, porque agora o princípio da confiança, ele está extremamente debatido no direito penal, inclusive quando envolve crimes contra as relações de consumo, né? Muitas decisões, enfim, muitas das soluções que são dadas nesses casos levam em consideração a violação à expectativa do consumidor para condenação, né, da empresa. Então, fica a dica aí, gente, hashtag. Demorou, hein? Demorou, hein? Né? Sempre quis ir para a área criminal. Meninas, foi muito bom conversar com vocês, saber conhecer um tema que é um tema realmente novo e um tema preocupante. E fica a dica para o consumidor aí, diante dessas situações. Prestar atenção. É isso. Prestar atenção. E outra coisa, e não só prestar atenção, né? E denunciar, né? Denunciar para a agência reguladora, denunciar para os órgãos de vigilância sanitária, denunciar para o PROCON, denunciar para quem seja, vai na delegacia denunciar, mas que denuncie, né? Eu acho que hoje um dos maiores problemas em relação ao direito do consumidor é que as reclamações pequenas, elas não chegam, não vão para o PROCON, não vão. Normalmente as pessoas, elas vão procurar o PROCON, ou o judiciário, ou sei lá, o próprio consumidor.gov, né? Quando o prejuízo é de um valor um pouco maior. Então, às vezes, a questão ali de um medicamento, não sei quanto custa, mas que não seja algo muito vultoso, as pessoas se abstêm da reclamação, né? E eu acho que tem que mudar um pouco essa mentalidade, dizendo eu só vou reclamar se o meu prejuízo econômico for muito grande. Não, eu tenho que reclamar porque reclamando eu consigo mudar a conduta do fornecedor. E falta muito dessa consciência ainda para o consumidor brasileiro, né? Embora o Código de Defesa do Consumidor esteja balzaquiano, né? Ainda mais novo que a gente. Ai, Fernanda, precisa falar isso, eu, hein? Não resisti. Essas coisas a gente não Temos fala. aniversário chegando semana que vem. Opa! Semana que vem tem bolo! Uhul! Mas não fico mais velha, eu já entrei nessa fase agora. Como é que é? Eu só faço aniversário agora, mas não fico mais velha. Ah, não, eu já comecei isso desde os 40, amiga. Já parei de contar faz tempo já. Isso aí, ó. Você acha que... Mas então é isso, guria. Tava com saudade de vocês. Foi muito bom revê-las, né? Isso aí. Muito bom. Valeu o papo. Muito bom. Valeu o papo. Para comemorar o aniversário da professora Karen.
Aê! Aê! Até semana que vem! Queremos bolo! Beijos! Até mais, Beijo, guria! tchau. Tchau, tchau!